Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Biologia, e a conversa hoje é extremamente especial, não é? Vou conversar com uma querida, eu tenho uma verdadeira admiração por ela, ex-aluna, eu conheço ela desde pequenininha, quando ela já tinha, né, ganhou uma medalha olímpica, né, da Olimpíada Brasileira de Matemática. Ela ganhou isso com 11 anos de idade, morava na periferia de São Paulo. Mas a gente vai falar muito, a gente vai conversar bastante sobre as coisas micro e macro políticas, né, de micro e macro poder. A gente vai falar até de astrofísica, porque ela é formada em astrofísica na Universidade de Harvard. Não é? É formada também, não bastava uma graduação, é formada também uma segunda graduação na Universidade de Harvard, que é Ciências Políticas. Ela é politóloga em Harvard. Não só isso, ela tem mais de 40 medalhas nacionais e mais de 5 medalhas internacionais em astrofísica, química, física também. Ela foi a sexta deputada mais votada nas últimas eleições no estado de São Paulo. Ela cursou física durante um período ali, terminando o ensino médio, ela foi fazer física na USP e ela recebeu também chamado para 6 bolsas integrais em 6 universidades dos Estados Unidos. A conversa hoje é com a queridíssima Tabata Amaral, a deputada Tabata Amaral. Prazer enorme receber você aqui, prazer enorme conversar com você sempre. É uma conversa muito boa, Tabata. Muito obrigada, professor. Estou muito animada, fiquei muito feliz com esse nosso reencontro. Professor Fabrício foi meu professor de português, então imaginem que alegria que é para mim encontrá-lo. Uma vez ele ficou sabendo que eu andava dizendo por aí que ele foi um dos professores mais diferentes que eu já tive. Então, para quem não sabe disso ainda, acho que a principal memória que eu tenho das nossas aulas é do professor Fabrício tocando um violão no começo da aula. E eu que, enfim, cheguei da escola pública com bolsa numa escola particular, com uma defasagem muito grande, que ficava mais clara em português, e até hoje, para ser muito sincera, eu não gosto muito de gramática, para mim era importante aquilo, sabe? Porque era uma matéria que me dava bastante medo. Então, muito obrigada, professor, por ter sido esse professor tão diferente. Muito obrigada pelo convite, por essa apresentação tão generosa. O professor até me deu medalhas a mais, eu tive 5 medalhas internacionais, não mais do que isso. E aí, como o professor disse, sou formada em ciência política, com curso secundário em astrofísica em Harvard, sou ativista pela educação, atuo hoje como deputada federal e estou falando com vocês direto de Brasília, do meu gabinete. E tá difícil aqui, o Brasil tá muito difícil, né? Então, só para dizer da alegria que é, assim, e da dose de motivação que é reencontrar um professor para falar de educação e me lembrar do porquê que eu estou aqui. Depois de um elogio desse, o professor mais diferente que ela teve. Isso é um baita elogio, né? Como eu costumo Mas é dizer, eu não mesmo. saio, né? Quando eu saio de casa, não é para fazer a mesma coisa, é para fazer a diferença. Eu acho que o mundo precisa dessa construção do diferente. E ali, naquele momento, eu dei aula para você de 2 matérias específicas. No primeiro momento, no ensino final do ensino fundamental ali, que era gramática, e depois no ensino médio, eu era o único professor que entrava 2 vezes por semana em sala de aula para ensinar literatura. E nessas aulas de literatura que eu entrava com violão de vez em quando, e lia também livros à luz de velas. Lembra disso, Tabata? Eu lia livros à luz de velas. Para quê? Para sensibilizar vocês para a questão da literatura, né? Então é um prazer enorme, a nossa conversa vai render, tem tanta coisa boa para a gente falar. Para a gente caminhar, vamos falar um pouquinho das suas origens, vamos falar da sua origem, que eu acho que é importante, tem tanta coisa que se fala sobre Tabata Amaral, a deputada, mas vamos falar da menina, da estudante, porque você é uma estudante, você adora estudar, né? Então, quando você pega alguma coisa para estudar, você vai a fundo. As medalhas a mais que eu te dei, talvez seja a emoção, mas a questão é, as medalhas a mais, mas foram todas medalhas por mérito, medalhas por pesquisa. Você é uma estudante. Toda vez que eu encontro você, eu falo assim, Tabata, não deixa de estudar, né? Coisa de professor. Não deixe de estudar, não é? A educação te deu tudo até então
E a educação pode dar mais para muito mais pessoas nesse país e pelo mundo. Suas origens, falar das suas origens, como você começou, você que foi convidada por Barack Obama para sentar e conversar, você que é amiga do Prêmio Nobel da Paz, Malala, não é? Você que teve aula com um dos maiores professores de filosofia e ética em Harvard, que é o Sandel, não é? Você fala tanto da tirania do mérito, um livro de Sandel, então a gente vai conversar, o curso sobre ética dele, que rendeu um outro livro também muito famoso, que é Justiça, a gente vai falar de tudo isso. Mas explica para a gente a sua origem, como que isso começou, até você chegar na política, mas fala da estudante Tabata, eu acho que é o mais importante, por enquanto. Professor, o que você trouxe me ajudou a colocar em palavras um sentimento que talvez poucas pessoas entendam. O quanto que eu realmente acho que o conhecimento salva vidas. E quando eu estou mais perdida, assim, diante de um desafio muito grande, o quanto que eu volto para o conhecimento. Sou nerd de carteirinha, com orgulho, mas mesmo aqui no Congresso, a gente, com essa polarização toda, com debates tão rasos que a gente vê nas redes sociais, mas também, sabe, enfim, com esse governo que a gente tem tão prejudicial em tantas áreas, eu vejo que o debate público está cada vez mais raso e cada vez de menor, sabe, de menor qualidade. E acho que uma das contribuições que eu posso fazer aqui no Congresso é ser profunda, é estudar as matérias, é trazer provocações, é estudar como outros países, como diferentes municípios estão lidando com aquilo e tentar trazer um pouco desse lado nerd, não achando que só a técnica resolve, mas achando que a técnica, que o conhecimento, a educação pode nos ajudar a encontrar as melhores soluções para combater a desigualdade, para aumentar a qualidade da educação e por aí vai. E essa visão que eu tenho da educação, do conhecimento, ela começou bastante cedo. Eu sempre brinco que eu posso contar a minha história falando dos professores que eu encontrei. E tem uma professora, que foi minha professora na escola estadual, na 4ª série, que para mim foi ela que me fez relacionar a educação com afeto. Era uma professora, pedagoga da 4ª série de uma escola estadual, professora Rosângela, e eu me lembro que ela dava esmilinguidos, aquelas formiguinhas desenhadinha, fininha, ela dava chaveirinho do esmilinguido, coisinhas, adesivo para quem acertava alguma coisa. E eu, enfim, talvez por ter crescido num contexto que é um pouco a regra da periferia, né? Meus pais vieram do Nordeste, foram, né? Estão em Brasília, acabaram encontrando uma realidade muito dura. Então, meu pai foi morar num cortiço, não terminou a educação, se tornou dependente químico muito cedo. Minha mãe, ela acabou tendo que abandonar o ensino médio por ter engravidado de mim, foi expulsa de casa pelas famílias, não foi acolhida pelo meu pai biológico. Então, esses dois seres humanos se encontraram num contexto de muita vulnerabilidade. Foram construir sua vida na Vila Missionária, que fica pertinho da represa Billings, e acho que tudo isso fez de mim uma criança muito calada, porque era muita coisa que eu não sabia descrever. Hoje em dia isso não acontece, mas antigamente as pessoas da prefeitura iam lá para dizer que iam tirar a gente, para cobrar propina, e aí tinha vizinho que denunciava, aí quando chovia no começo, molhava tudo que a gente tinha, meu pai, que era alcoólatra, então várias coisas que hoje eu entendo que, por não saber falar sobre elas e por ter esse entendimento, com todo o estigma, todo o preconceito que a gente tem de que, de certa forma, a gente era culpado por tudo isso, eu realmente era uma criança muito calada. E eu me lembro que na 3ª série chamaram minha mãe na escola para dizer que achavam que eu nunca ia conseguir falar em público, porque falavam meu nome, eu ficava vermelha, abaixava a cabeça, não tinha amigos na escola. E a primeira professora que me fez falar foi a professora Rosângela, por causa desse afeto. E acho que foi aí que, não entendendo, eu não entendia mesmo tudo o que estava acontecendo comigo, eu comecei a ver um caminho para me expressar por meio da educação, um caminho de salvação mesmo. E aí fui para a 5ª série, em outra escola estadual, encontrei a professora Simone, que me incentivou muito a participar da Olimpíada de Matemática das escolas públicas, a UBMEP, e foi assim que eu ganhei a bolsa e fui parar no Etapa. E aí, para essa história não ficar muito longa, acho que o principal aprendizado, talvez, para o Etapa, para os professores do Etapa,
tenha sido perceber que, no meu caso, só a bolsa de estudos não era o suficiente. Eu, de fato, sou uma aluna muito dedicada. Cheguei com uma defasagem muito grande, mas tinha muito apoio. Só que foi muito difícil achar que eu pertencia àquele mundo. Eu lembro que no primeiro ano eu ficava rodando os andares no intervalo, porque eu não queria que ninguém visse que eu não tinha amigos. Eu lembro quão difícil era para mim, sei lá, uma galera que achava que na escola pública o povo andava armado, sabe? E eu, de fato, meus pais são nordestinos, então eu tenho algumas. Tá atenuado hoje, mas na época era mais forte, assim, expressões mais do Nordeste, o sapato furado, então foi muito difícil. E aí, esses professores e as Olimpíadas, de novo, foram a forma de eu me fazer pertencer àquele lugar, por mais que ele fosse tão diferente do meu lugar de origem. E aí também tinha a questão financeira. Eu cheguei no ensino médio, meu pai já muito doente, fazendo uso abusivo de drogas como crack, não tinha a menor condição de trabalhar. Então, faltou dinheiro para transporte, faltou dinheiro para almoço. E demorou um pouco, assim, eu não falava sobre isso para ninguém. Para mim era nossa culpa, a gente tinha que esconder isso. Era motivo de vergonha. E demorou um pouco para os professores entenderem que eu vinha desse lugar, que as vulnerabilidades eram um pouco mais profundas. E entender que se eu não tivesse ajuda para o transporte, para o almoço, eu não ia terminar o ensino médio. E eles entenderam. Então, eu falo muito, né, sobre o quanto me frustrou ver minha história contada para falar de uma meritocracia que não existe e quão importante para mim hoje que eu sei usar minha voz, contar minha história do jeito certo, do jeito que aconteceu. Falar assim do meu esforço, mas falar também das oportunidades que eu tive. Falar também da sorte que eu dei. Sorte essa que meu pai, que faleceu com 39 anos de idade, de forma muito trágica, por causa das drogas, não teve. Sorte essa que pessoas da minha comunidade não tiveram, que acabaram indo para o crime, que morreram muito jovens também. Então, se eu pude ser medalhista em mais de 40 Olimpíadas e para 5 Olimpíadas Mundiais, se eu pude receber uma bolsa completa de Harvard, se eu pude me formar, é porque meus professores me ajudaram a conquistar esse direito de sonhar. É porque enquanto eu cresci ouvindo que, olha, e eu ouvi isso de tia, sabe, de vizinho, que eu e minha irmã não ia dar para nada, que a gente era só, ia ser drogado igual o pai. E vai criando essa crença determinante, né, de que isso não é para mim, não é para mim. Se eu não, foram os meus professores que me perguntaram que faculdade eu queria fazer, que me falaram de Harvard, do MIT, da USP, da Unicamp, que acreditaram que eu dava para alguma coisa, sabe? Então, se não fosse essa sorte danada que eu dei, que não deveria depender de sorte, né? Que deveria ser oportunidade para todo mundo, eu com toda certeza não estaria aqui. Tabata, você é uma ativista do ensino público de qualidade, do ensino de qualidade, né? Muita gente te confunde, tem muita fake news, né? Você entrou numa era, né? Muita fake news, é muita invenção, né? Então, é muita invenção. Eu posso dizer, efetivamente, né, que essa história está contando é uma história verídica. Você sempre foi muito coerente, né? Eu acompanhei a menina, então... nós, quando entrei para dar aula ali naquele colégio privado, o colégio privado ficava do outro lado da rua da minha casa. Então eu fui lá, já com mestrado em universidade pública, então eu já tinha aulas, né? Tenho 25 anos de carreira como professor, e quando eu entrei, você já estava lá. Foi o mesmo ano, nós entramos no mesmo ano, né, 2007. Eu entrei em 2007, isso. Nós entramos no mesmo ano, nós entramos no mesmo ano, né? Então você estava... tinha acabado de chegar, eu também cheguei naquele ano para fazer um trabalho específico de interpretação, literatura, gramática e tudo mais. E essa sua trajetória, ela foi usada, e você, por ser uma moça extremamente bem formada, né, jovem, uma jovem estudante ainda, você mandou recado para mim em 2014 para 2015, quando decidiu entrar na política. A gente falou assim, professor, eu acho que eu vou para a política. Por quê? Teve alguma transição em Harvard, e também na sua vida pessoal, que você fala assim, não vou entrar na política mesmo, não é? Você poderia estar milionária ou bilionária, você poderia ter feito estágio na Casa Branca, porque o curso, que é o segundo curso mais, você fez Harvard, mas você fez o segundo, né, que era um curso específico sobre ciência política, que era o mais concorrido, quem fazia estágio
fazia estágio na Casa Branca, em quem fazia Harvard, seus amigos de sala na universidade. Então, e também você poderia ser astrofísica, porque você sempre gostou muito disso, né? Quando você vai e mostra para a gente esse caminho, você mostra que o caminho é o caminho de oportunidades, de diálogo. A professora Rosângela, maravilhosa, a gente tem que sempre falar o nome dela, o nome da professora Simone também, né? Sempre. Você nunca esqueceu de nenhuma das professoras, nenhum dos professores. Eu também não esqueço os professores que fizeram um trabalho específico com você, né? Valorizando você o tempo todo. Nós chegávamos, nós tínhamos muito, muito carinho pelos alunos, né? Débora Álvares, a gente vai falar de Débora Álvares, por Uma exemplo, que grande é uma amiga. amiga sua, uma maravilhosa, querida, também fez Harvard, não é? E vocês fizeram Harvard com bolsa de 100%. Uma das grandes fake news nesse momento histórico é que dizem que você recebeu bolsa da fundação não sei o quê. Eu posso dizer aqui, não, ela não recebeu bolsa, tá? A gente sabe exatamente quem foram as pessoas que escreveram a carta de recomendação, a gente sabe o quanto ela estudou para as Olimpíadas. Eu acompanhei tudo isso, né? Acompanhei tudo isso. O cuidado, quando você tinha um pouco de vergonha sobre gramática, o cuidado que eu tinha contigo e com os outros alunos também, falou assim, não tem problema, isso é difícil mesmo. Ou o cuidado de criar uma sensibilização para a literatura logo depois, porque era um ensino muito tradicional, muito exatoide também no colégio o qual você fez. A gente vai conversar sobre isso depois, né? A gente tem as virtudes desse ensino e também a gente tem críticas. Nós somos críticos a esse ensino. Essa sua trajetória, qual foi o momento específico que você decidiu, com essa sua bela formação, que toda a classe burguesa brasileira gostaria de fazer Harvard com 100% de bolsa, né? Lembrando que Harvard não é uma universidade pública, é uma universidade privada, né? As pessoas que estudam lá pagam para estudar, mas Harvard também dá bolsa de estudos para os alunos mais competentes. E você é uma das brasileiras que entrou lá. Decidir pela política foi uma decisão difícil para ti, nesse momento que você tinha terminado as graduações? Foi uma decisão difícil ou foi uma decisão orgânica? Você lembra desse momento? Muito difícil. Eu só, enfim, muito importante o seu depoimento, mas eu estava dando risada, professor, porque cada vez que eu vejo Tabata foi financiada por não sei quem, eu penso, rapaz, se soubessem quem que pagava meu almoço, quem que pagava minha passagem. E eu sempre brinco, meus professores que me financiaram, vão lá perguntar para eles. Mas, enfim, alguém como eu, que se coloca de forma questionadora na política, incomoda muito. E se você é uma mulher jovem, você incomoda muito mais. Então, eu entendo que as fake news vêm desse lugar. E aí, falando sobre a decisão de ir para a política, eu acho que é importante, e já conectando com o que o senhor trouxe da questão do ensino crítico, eu cresci num lugar em que a gente só tem contato com a má política, com a politicagem. Onde eu moro até hoje, são 3 grupos políticos que dominam a região. A Zona Sul é a região de ocupação mais recente, São Paulo, então é uma região com muitas vulnerabilidades, e todo ano rola compra de votos. Em 2020, eles estavam comprando voto por R$ 200 mesmo uma cesta básica. Então, quando você cresce vendo esse tipo de política, é muito natural não gostar de política. É muito natural não se ver nesse lugar. E aí, sendo mulher, jovem, periférica, me via muito menos. Né? Você liga a televisão, não tem ninguém que se parece com você. Mas tem um ponto que eu acho que a gente tem que falar, é que nem na escola pública, nem na escola privada, me falaram sobre o que estava na Constituição, sobre qual era o papel de um vereador, sobre por que a política importava, sabe? Sobre o que deveria ser a boa política. E isso, obviamente, fez com que eu fosse sempre à margem. A política é coisa de gente rica, é coisa de gente que não presta, tudo que a gente ouve é coisa de família XYZ. Então, para mim, assim, não é para mim esse troço. Se você me perguntasse se eu quero esquerda e direita, saindo do ensino médio, eu não tinha a menor ideia. E aí eu vejo esses jovens, né, tão engajados, cheios de informação, eu fico morrendo de orgulho, porque eu falo, meu Deus, eu não sabia nem de onde vim e para onde ia. Só que eu cheguei na faculdade e algumas coisas aconteceram. Primeiro, eu perdi meu pai 4 dias depois que eu fui aceita em Harvard. E naquele momento, meus sonhos morreram junto. Eu cheguei a sair da USP, onde eu cursava física, como o professor falou, e eu desisti, eu não queria mais ir para fora, porque de alguma forma eu associei o falecimento do meu pai a eu querer ser metida besta.
eu acho que bateu, sabe? Tudo aquilo que eu tinha ouvido quando eu era pequena, de Harvard não é para mim, olha só o que está acontecendo. E eu só fui porque meus professores me convenceram que eu tinha que ir, porque importava ocupar aquele lugar. Porque não era trivial, não era sobre mim, era sobre alguém que vinha da escola pública, que vinha da periferia, ter a oportunidade de estar em Harvard. E aí, quando, enfim, eu fui e odiei o primeiro ano e foi muito difícil, mas tinha que escolher um caminho para mim, já não fazia sentido querer ser cientista. Só fazia sentido querer trabalhar com educação. A gente já tinha, desde o comecinho do ensino médio, um projeto que existe até hoje, que é o Projeto Voa, que a gente fundou, de levar aulas de astronomia e matemática para escolas públicas. Eu já, enfim, gostava muito de educação, mas foi ali que eu decidi que eu ia trabalhar com educação, que o propósito da minha vida era fazer com que outras pessoas tivessem as oportunidades que eu tive. E aí foi um rebuliço, assim, fui para a Índia aprender sobre educação, fui para Sobral, no interior do Ceará, que tem os maiores índices de alfabetização do Brasil, fui para Salvador, para também trabalhar na Secretaria Municipal de Educação. A gente criou o Mapa Educação, juntou jovens do Brasil inteiro para fazer protesto, para encher o saco, para pautar a educação na política. E aí chegou uma hora que eu entendi que eu estava dando murro em ponta de faca. Minha tese de graduação foi sobre educação pública municipal, mas que a mudança que eu estava buscando, ela não era técnica, ela não ia ser encontrada na academia, era uma mudança política. A gente já sabia o que tinha que ser feito, mas se a política e os políticos não mudassem, a educação não ia mudar. E isso era muito para alguém que tinha crescido sem gostar de política, super distante desse mundo, e que nunca tinha se envolvido com Grêmio, juventude partidária, porque achava que realmente não era para, eu achava que não era para mim. E aí foi quando começou essa empreitada, né? Loucura total querer ser candidata sem vir de família importante. Eu brinco, né? Eu acho minha família muito importante, as pessoas que não acham. E aí E me né? juntei, me juntei a várias pessoas que também tinham essa loucura de querer mudar a política, sabe? De querer entrar. E minha inspiração, você falou do Obama, queria muito ser amiga do Obama e da Malala, mas eles sabem que eu existo e é isso que importa. Uma vez eu reencontrei o Obama e ele falou, tipo assim, Hey, my Brazilian friend. Tipo, ele claramente não sabia meu nome, né? Aí soltou um Oi, minha amiga brasileira. Eu fiquei tão feliz, eu faltei chorar. Eu falei assim, nunca fiquei tão feliz porque alguém esqueceu meu nome. Mas, enfim, tô dizendo isso porque, morando nos Estados Unidos 4 anos, era muito presente para mim o que tinha sido a campanha do Obama de 2008. Uma campanha improvável, muito baseada em voluntários, e eu inventei que eu ia fazer alguma coisa imitando ele. E, de fato, consegui quase 500 doações, o que é muito raro no Brasil. Geralmente, ou um partido, ou uma família, ou um empresário te banca. Então, foram quase 500 doadores individuais. Consegui mobilizar 5 mil voluntários e fui a sexta mais votada. Então, foi um grande ato de loucura, mas Loucura. acreditar que dava para mudar. E eu acredito, sabe? Dá para mudar. Só vai levar muitos anos. Isso é a longo prazo, médio e longo prazo. Política de qualidade é isso, né? Médio e longo prazo. Educação. A gente não pode achar que a coisa é tão imediatista, né? Hoje, como diria um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, ele coloca o conhecimento como uma negatividade hoje, né? Claro, é uma grande crítica dele. A positividade está na superficialidade das coisas. Aquilo que você disse no início da nossa conversa, dizendo que o debate político está muito raso, né? Você está no Congresso, o debate está muito raso, é preciso aprofundar isso. Você estuda. E o Byung-Chul Han está dizendo exatamente isso. Na sociedade da transparência, nessa sociedade da positividade, o conhecimento, o estudo se torna uma negatividade. É um livro bem interessante, uma palestra bem interessante dele. Me E você manda teve depois. Claro, claro que mando, obviamente, a gente troca figurinhas e troca livros, é assim, né? Nossas inteligências em diálogo, a gente troca livros. Tem tanta coisa para te perguntar, e você teve aulas com pessoas, com professoras e professores ao longo da sua formação, e você é uma jovem, né? Você é uma jovem estudante que está na política, que é deputada nesse momento, mas tem outras coisas, sonha com outras coisas. Pode ser Senado, pode ser outras coisas também, né? Já colocaram você como a próxima presidente do Brasil, né? E aí por diante, né? Tem alguns sonhos específicos aí. Já colocaram, a gente já viu discursos de empresários, né? Falando que você seria a próxima a presidente do futuro do Brasil. Mas isso
é para outro momento. A gente vai conversar agora sobre algumas coisas que são pontuais sobre a sua vida e a sua trajetória. Quando você fala que a sua família é importante, e ela é, eu conheço você, e você fala o tempo todo da sua relação com o irmão, a dificuldade de colocar ele na faculdade e tudo mais, a tua mãe, né, que é a grande, né, heroína de tudo isso, assim, o teu pai, não biológico, mas o teu pai que faleceu com 39 anos, né, ele é muito pouca idade, né, que era cobrador de ônibus. Mas tem uma coisa muito importante no encontro dos dois, né? Eles se conheceram numa livraria, foi isso mesmo, Tabata? Isso. Parece história de cinema, mas eles se conheceram numa livraria, como que foi isso? Então, quer dizer, já diz muito, né? Foi isso mesmo? Conta pra gente como que é dessa sua família e a importância dos livros na sua formação, já que você quer. Tá vendo? Eu falei de livro, você quer ler. Né? A nerd aqui, ó, atacou, né? Atacou. Falei de livros, ela quer ler. Como que é essa sua relação com livros e para chegar na tirania do mérito? Daqui a pouco a gente vai falar de um professor que foi seu professor em Harvard. Vamos falar sobre isso. E também o seu projeto, ou pelo menos, né, discussão sobre mensalidade, que você não é a favor de mensalidade, obviamente, mas esse projeto que você dialoga sobre a Austrália, né? Vou emendar. Essa história, eu gosto muito de contá-la, né? Porque eu adoro livros. Meu pai, ele veio para São Paulo. Meu pai, ele foi criado pelos tios em São Gonçalo. Aí se mandou para Paraíba. Dizia ele que pedindo carona. Minha mãe dizia que era mentira. Nunca conseguimos comprovar. E aí encontrou a mãe, voltou para São Paulo, foi morar com o irmão, depois foi morar em um cortiço. E aí estava procurando emprego. Minha mãe estava em São Paulo há mais tempo. Ela, quando chegou, foi uma situação super difícil. Ela ficou por um tempo em uma situação de trabalho análogo à escravidão, em que ela limpava a casa de uma pessoa, essa pessoa e trabalhava na livraria, e essa pessoa pegava o salário dela e fazia ela faltar na escola. Então, enfim, os nordestinos que construíram São Paulo encontraram uma São Paulo bastante inóspita para eles. E aí, minha mãe, depois uma irmã veio da Bahia, ajudou a sair dessa situação. E aí foi quando minha mãe engravidou de mim, foi expulsa de casa pelos irmãos, depois de já ter ficado um tempo com essa senhora, e foi morar num quartinho de empregada com a irmã, que foi a solução que essa irmã, minha tia Edith maravilhosa, conseguiu. E aí minha mãe trabalhava já nessa livraria há um tempo, meu pai tinha deixado o currículo numa loja de roupa, se eu não me engano, e aí ele passou em frente à livraria, e estava lá, procura-se vendedor. E ele já tinha, tipo, sido contratado, ia só levar o documento na loja de roupa. E meu pai, mesmo sem terminar o ensino fundamental, era doido por livros. Eu total herdei isso dele. E aí ele falou, cara, trabalhar com livros é melhor que trabalhar com roupa, né? Aí entrou na livraria, teve que buscar os documentos na outra, foi contratado, e aí conheceu minha mãe, que só chorava. Minha mãe estava grávida de 3 meses de mim, numa situação muito, muito difícil, né? Enfim, sozinha, tirando a minha tia Edith. E aí, eu não sei como isso aconteceu, mas meu pai disse que ele ficou apaixonado pela minha mãe, que no primeiro dia minha mãe não queria nem olhar na cara dele, mas que deu 5 dias eles foram morar juntos. Tipo, quando as pessoas falam assim, nossa, fulano namorou muito pouco tempo e casou, vocês não conhecem meus pais. 5 dias. Meu pai estava procurando um ferro de passar, aí ele era bem conversador. Fez amizade com o Cláudio, que tinha uma banca de jornal ali perto da São Bento, e foi quando o Cláudio falou que tinha um quartinho para alugar na Vila Missionária, que nessa época era um grande matagal do lado da represa, e aí foi lá, aí meu pai levou minha mãe para morar na Vila Missionária com ele, e aí quando eu nasci, estava com 3 meses, eles ocuparam um escadão e construíram a nossa casa lá. Então, história maluca. Mas total, minha mãe tem certeza que é por isso que eu gosto de ler tanto. Osmose, perto dos livros, né? Essa história é extraordinária, né? Pior que assim, não tinha muito, mas eu cresci com 2 estantezinhas bem pequenininhas de livros, porque eles ganhavam livros, que às vezes estava um pouco danificado, alguma coisa. Isso é a vida de todos nós, né? Eu sou filho de empregada doméstica com pedreiro, então a estante em casa era apenas uma enciclopédia, mais nada. E depois, quando fui prestar vestibular, na época do vestibular, eu li 61 livros, né? Caramba. Parei na metade, 61 livros e meio, né? E eu estava prestando vestibular.
Então, essa paixão por livros também, pela palavra, pela leitura, por viver outras vidas que não aquela, né? Porque Para era poder uma vida escapar de... de uma realidade muito Exatamente. Cruel, cruel, né? A gente sabe o que é a educação fez pela gente, né? brutal. E esse prazer, esse encontro bonito que a educação nos dá. Eu não sei realmente se você teve aula com o Sandel. Tive. Teve. Eu sei Aham. que ele veio ao Brasil e você foi ao encontro com ele em 2014, 2015. Eu lembro que tem um encontro no Congresso, até no Senado, que ele vem falar Aham. sobre. Teve Isso, encontro, talvez. teve uma palestra. Ele teve uma palestra no Senado em 2014, 2015, porque ele vem ao Brasil discutir sobre aquele livro que era. Não era o Justiça ainda, Era o que ou o era dinheiro não pode que comprar. o dinheiro não compra, exatamente. Ele vai falar do processo de camarotização, né? Que isso, a tese ali, que a camarotização ela causa danos à democracia, porque as pessoas de espectros diferentes não convivem no mesmo espaço, em busca do bem comum, né? Então, e no livro Justiça, esse livro é cheio de exemplos mundiais, esse que o dinheiro não compra, Maravilhoso. do professor de Harvard, e o Justiça já é um livro mais denso, gostoso, saboroso, onde ele faz uma análise de Kant, né, a Jeremy Bentham, discutindo exatamente como que se dá o processo de ética, ou pelo menos, né, a construção de ética nos tempos mais contemporâneos. É muito interessante os dois livros. E esse é a Tirania do Mérito, que é o novo lançamento dele, que você leu, e obviamente foi seu professor. E quando você falou de Austrália, eu falei assim, Tabata tá conversando com Sandel lá, não é? Total. E explica um pouquinho sobre... explica um pouquinho, mas para explicar antes, eu quero falar duas coisas. A primeira Claro. coisa você se deu conta que não é tão fácil assim ser jovem, mulher, e enfrentar uma sociedade não simplesmente machista ou patriarcal, mas uma sociedade misógina. É preciso dar nome àquilo que a sociedade é. Uma sociedade que veta, né, um projeto de lei de dignidade menstrual para as mulheres, uma sociedade não é machista, uma sociedade misógina, né? Ou pelo menos de um grupo específico, político específico, que veta um tipo de lei como essa. Você é uma das principais articuladoras, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua luta pela dignidade feminina, pela dignidade menstrual feminina. A gente vai falar sobre isso. Você é uma ativista pela educação. Isso é claro, isso é evidente. Por isso você vai aparecer em vários outros lugares e tem estudo para isso, né? Antes de entrar na política, você acabou de falar, você passou pela prefeitura de Sobral, você passou pela prefeitura de Salvador também, e passou pela Índia, né, antes de entrar na política. Então, é uma ativista pela educação, né? É uma nerd, é uma estudante disso. Então, você sabe o que você vai enfrentar, né? Então, vai ter discurso que vai te puxar para lá, vai ter discurso que vai te puxar para cá, né? Eu sou de um espectro político específico, você é de outro, nós não somos do mesmo espectro político, né? Eu e você, Fabrício e Tabata, nós não somos do mesmo espectro político, mas nós temos um diálogo muito bom, né? A gente conversa sobre coisas muito centrais para a gente, sobre luta contra a desigualdade, luta pela educação de qualidade e aí por diante. Como que foi essa coisa da ideia que é tão debatida sobre, agora, por você, colocada por você, vi no Jornal da Cultura, vi em todos os lugares debates sobre essa questão da Austrália, a tributação, né? Depois, né? Como que é isso? Explica para gente. Vou primeiro falar do professor Sandel. Teve uma coisa que você mencionou, professor, da importância de pessoas diferentes conviverem. Eu fui aluna do professor Sandel, sou super fã dele. A aula que eu fiz era justamente o que o dinheiro não pode comprar, What Money Can't Buy. E eu o convidei recentemente, a pedido do João, que é o prefeito de Recife, para estar falando no Conselho de Recife sobre combate à desigualdade. E ele trouxe exatamente o que você falou, que o João perguntou qual é a melhor forma, o que você acha que a gente tem que fazer para combater a desigualdade? E ele falou, uma forma muito eficaz é criar espaços públicos para que as pessoas possam conviver. O rico, o pobre, o branco, o preto, a mulher, o homem, o periférico, quem mora no centro. E essa é uma coisa que está guiando muito o João na gestão. Então, pensar em praças, pensar em parques, pensar em áreas comuns de convivência.
e uma escola pública de qualidade que o rico também queira colocar sua criança ali. E aí, só porque você mencionou essa questão do convívio, eu acho que isso é fundamental para o fortalecimento da democracia. E aí, só para falar rapidinho do que é da tirania do mérito, eu leio muito, não tanto quanto professor, mas eu leio muito. E esse é o livro que mais me influenciou nos últimos anos. E eu nem sei qual é o segundo, sabe? Porque, primeiro, que ele questiona a meritocracia não só no sentido do ponto de partida desigual, que é uma coisa óbvia no Brasil, sabe? Quem é rico sai na frente, mesmo entre quem é pobre, quem é branco sai na frente por causa do racismo estrutural e por aí vai. Mas ele questiona o próprio conceito de meritocracia. Sabe, o que é sucesso? A gente tende a medir sucesso na forma de pagamento, salário, dinheiro. Vamos olhar as pessoas que mais recebem dinheiro na sociedade. Será que elas são as pessoas que mais agregam ao bem comum? Ou será que o que elas estão recebendo é proporcional ao esforço delas? Eu acho que é meio evidente que não, sabe? Quando a gente fala de grande celebridade, seja um super jogador de futebol, seja uma grande influencer do TikTok, eu não estou tirando mérito, essas pessoas trazem sim entretenimento, trazem felicidade, contribuem para o bem comum, mas eu acho que todo mundo vai concordar que a gente vai encontrar professores que são mais esforçados do que essas pessoas, a gente vai encontrar cientistas que contribuem mais para o bem comum, mas que não são reconhecidos pela sociedade com dinheiro, não são vistas como pessoas bem-sucedidas, muitas vezes. Então, eu acho maravilhoso, porque ele fala muito de que sucesso depende de você ter um talento que é valorizado por aquela sociedade, que é nutrido e que você consegue desenvolver. Então, eu estava brincando, né? Poxa, antigamente eu não sou muito boa de fazer dancinhas coordenadas. Isso não era valorizado pela sociedade. Mas alguns anos atrás, você datilografar rápido era valorizado, sabe? Só para a gente entender que depende de muita coisa para além de talento e esforço. O professor Sandel não está dizendo que talento e esforço não importam, mas ele está dizendo que não é só isso. E é tão complexo, é tão aleatório, que a gente realmente tem que lutar por uma sociedade em que sua dignidade, você ter acesso a uma alimentação saudável, a um sistema público de educação e de saúde, a um emprego digno, não tem que depender de nada. De qualquer conceito que a gente tenha de mérito, de esforço, de talento e por aí vai. Porque a gente não sabe qual é a realidade de cada um. Então, assim, eu adorei esse livro, porque acho que ele é um questionamento, inclusive, para a esquerda, que tende a questionar, geralmente, o ponto de partida, mas não o próprio conceito do mérito. E acho que eu, que fui muito privilegiada por esse sistema, que tinha talentos que foram reconhecidos, que eram valorizados, que foram nutridos, talvez seja minha responsabilidade fazer esse questionamento, sabe? Então, acho que é isso. E aí, em relação ao modelo australiano, claramente super influenciada pelo professor Sandel, o que aconteceu? Chegou aqui na Câmara a discussão de um projeto do general Peternelli, que é do partido do presidente Bolsonaro, e do deputado federal Kim Kataguiri, que é o relator, de cobrar mensalidade em universidade. Na mesma hora eu fui contra esse projeto. E eu acho que eu não preciso me alongar aqui muito sobre o porquê sou contra, mas porque eu acredito que a educação como um todo tem que ser gratuita, tem que ser de livre acesso. Eu tenho receio de, primeiro, numa situação de tanta penúria, a gente teve um corte de 8,2 bilhões de reais essa semana, sabe? Então, tirando tudo que tinha para educação, para pesquisa. Se você coloca isso como a solução, eu tenho certeza que vão querer cobrar uma taxa que na prática vai excluir muita gente. A taxa do Enem, R$ 85, exclui muita gente. E eu sei disso porque eu estava lá com os voluntários do mandato, arrecadando dinheiro e pagando taxa de pessoas que ficaram só um pouquinho acima da taxa limite, sabe? Da taxa de renda. Então, assim, e sem contar que a existência de uma taxa exclui já. Passa a ideia de que, não é para mim, não vou conseguir pagar esse negócio, sabe? E sem contar, se a gente olha para os Estados Unidos, todo o endividamento das juventudes é um problema seríssimo, inclusive que tem impactos na saúde mental dos jovens americanos. Então, assim, para mim é muito claro que esse projeto não dá, a gente tem que ser contra, e a gente tem que travar ele aqui no Congresso como a gente travou. Mas, como eu falei, tem um bichinho dentro de mim que às vezes eu não consigo segurar, que eu não acho que basta falar sou contra, sou a favor. Eu falei, sou contra. Eu sempre sou muito clara nos meus posicionamentos. Mas eu acho que eu fui eleita para pesquisar, para estudar, para olhar para o que outras pessoas estão fazendo, para fazer provocações. E aí, quando veio essa discussão, eu fiz a seguinte provocação. Eu acredito que o ensino superior deve ser gratuito, e eu vou lutar por isso. Mas tem uma pergunta que a gente tem que se fazer, que a gente não está se fazendo. Quem é que paga essa conta?
Porque hoje a gente sabe, está mudando com o SISU, com a lei de cotas, mas hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que acessam o ensino superior são pessoas que estão na parte mais rica da sociedade. Mas quem paga essa conta, até porque a gente tem um sistema tributário extremamente regressivo, são pessoas como minha mãe, que não se formaram, que foram diaristas a vida inteira, que hoje trabalha como recepcionista, que tem 2 salários mínimos. Então, é injusto. A gente vamos querer que seja gratuito. Inclusive, eu tenho uma série de propostas para a gente poder taxar dividendos, para a gente tornar o sistema tributário mais progressivo, porque está tudo errado em quem paga a conta nesse país. Mas eu quero ir além. Eu acho que não é só uma questão de reforma tributária, é também. Mas aí sim, inspirada pelo professor Sandel, eu acho que está na hora da gente olhar e entender que algumas pessoas contribuem mais para a sociedade do que outras. E entender que o salário que essas pessoas recebem não condiz à contribuição que elas fazem. E entender que uma pessoa de muito sucesso, um grande, sei lá, um Faria Limer que a gente fala, uma pessoa que trabalha no mercado financeiro e tem muito sucesso, ou uma grande cirurgiã esteticista que faz cirurgia plástica de famosos, essas pessoas contribuem também. Mas o que elas ganham é desproporcional à contribuição que elas fazem. E aí eu sei que essa é uma discussão difícil num Brasil em que todo mundo olha para o Estado e tenta capturar um pedaço desse Estado. Isso vem da nossa história colonial, sabe? Da esquerda à direita, assim, eu sempre vejo sabe, a questão da discussão da vacina, para mim, ficou muito claro. O que tinha de corporação e empresário achando que deveria furar a fila da vacina, para mim foi um escândalo. Não era de esquerda à direita, era uma galera que está acostumada assim, é meu, eu primeiro, vamos tirar tudo que a gente pode. Então, trazer uma proposta, eu vou explicar qual é a proposta, de que algumas pessoas deveriam contribuir mais, choca um pouco, mas vamos lá. Como é que a Austrália faz? Nenhum país no mundo conseguiu equacionar a questão do ensino superior, de financiamento, porque fazer pesquisa de qualidade é caro. As pessoas acham que os Estados Unidos financiam só com dinheiro privado? Mentira. O Congresso americano todos os anos coloca um dinheirão na NASA e fazem bem, porque a NASA contribui para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, os países mais desenvolvidos encontraram uma maneira de colocar recurso público e recurso privado. Então, sim, eu defendo que a gente financie mais a educação como um todo. Mas eu acho que a gente tem que chamar uma galera a contribuir também, sabe? E aí, o que o modelo australiano faz? A educação é acessível, gratuita, amplo acesso para todo mundo. Não tem cobrança, não tem endividamento, não tem nada. Mas se, ao longo da vida, você atinge uma renda alta, e aí alta mesmo, de assim, perto do teto do serviço público, essa pessoa, ela vai ter uma contribuição no imposto de renda dela, ao longo dos anos, para pagar pela educação pública que ela recebeu. Qual é a lógica por trás? Não é só para que o sistema seja mais progressivo, é para que as pessoas entendam que o meu sucesso é resultado de um esforço coletivo. O meu sucesso financeiro tem como corresponsáveis as diaristas que trabalharam para mim, os professores que me formaram, todo mundo que permitiu que eu exercesse a minha profissão. E aí foi interessante porque eu até recebi um depoimento de uma menina que mora na Austrália falando, olha, eu moro aqui, eu acho super legal, até porque é uma taxa tão pequena ao longo de tantos anos que você nem lembra que está pagando. Mas é uma forma de você ver que todo mundo trabalhou para que você tivesse aquele salário, então que você deve retribuir. E eu acho mesmo, sabe, que essas pessoas que têm rendimentos muito altos devem contribuir mais, reconhecendo que ninguém se faz sozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sociedade como um todo tem que pagar os estudos dos futuros professores, dos futuros enfermeiros, dos futuros cientistas, que tem tanto a contribuir. Então, foi uma resposta mais longa, mas, e às vezes eu penso que eu sou meio sem juízo, sabe? Eu fiquei me perguntando, eu falei, caramba, por que eu não fiquei calada, né? Por que eu só não falei que eu era o projeto do Kim? Por que eu tenho essas ideias malucas? Por que eu sou, assim, idealista e quero defender? Mas porque se eu não fizer essa provocação, quem vai fazer, sabe? E eu acho tem que ela torna o debate... tem que fazer. Por mais que as pessoas estejam malucas e queiram matar qualquer ideia que foge do óbvio, mas é isso. Não, mas é isso mesmo, você está aí para propor coisas, né? Apresentar soluções, estudar, é para isso que você está aí, não é? No Congresso Nacional a gente pode ser, exatamente, não pode não ser a melhor ideia, mas é uma solução, é uma proposta. Vamos discutir, vamos colocar para o debate. Você é democrática nisso, né? Então é uma ótima proposta colocada na mesa. Agora vamos discutir,
se era mais adequado ou não para o Brasil. Mas, obviamente, que você está mexendo no vespeiro. Você sabe disso. Você está pedindo para taxar, né? Uns vão falar assim, Tabata, para de inventar história com burocratizações, vão falar assim, taxa logo as grandes fortunas, né? Uns vão dizer isso. Outros, não, a Tabata quer cobrar mensalidade. Não, ela está dizendo por A mais B. Não Quem falou criem isso, fake news. falhou Não fake criem. news. Total, isso é fraude, né? Lembrando que fake news é isso. Fake news não é uma notícia falsa, é uma notícia fraudulenta. E entre a fraude e a falsidade, aquilo que é mentira e aquilo que é fraude, para você detectar o que é fraude, leva muito mais tempo. E até você desfazer o que a Tabata disse, já, como diria um Churchill, né, uma frase atribuída a Churchill, ele diz assim, enquanto a verdade está calçando as botas, a mentira já deu a volta ao mundo. E esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, em que a mentira circula 6, 7 vezes mais rápido do que... Ela tem isso, ela inflama, ela é mais interessante, ela causa revolta. A verdade, às vezes, é muito menos interessante. E é uma batalha injusta. É uma batalha injusta, por isso que a gente vai enfrentar. A gente está aqui para enfrentar as injustiças, né? A gente escolheu a bandeira da educação e por isso. Adorei as conversas, né? A questão do Sandel, vocês trouxeram ele para uma conversa em Pernambuco, né? Toda a força, a gente está aqui comovido. Você estava no fim de semana agora, passado em Pernambuco com as chuvas, né? O povo pernambucano tão rico, né? Em diversidade, em cultura, em música, né? Em culinária, em tudo, né? A gente tem grandes pernambucanos assim na história, grandes brasileiros. Toda a força ao povo de Pernambuco que você estava lá muito próximo, sabe muito bem o que estava acontecendo, né? Estava lá nesse fim de semana. Tem alguns caminhos, né? Claro, a gente está caminhando aqui para 48 minutos de uma conversa muito boa e a gente não vê a hora passar. Mas você é deputada federal neste momento e tem as suas coisas no Congresso. Sobre alguns pontos que a gente pode conversar sobre a questão da mulher. Você está muito centrado na questão feminina, da saúde da mulher. Isso é muito importante. Eu acho que é uma pauta fundamental. Você é uma mulher no Congresso, você está no Congresso extremamente conservador, um dos mais conservadores da história do Brasil. 85% dessa casa legislativa brasileira, 85% são homens, né? Então, você faz parte de um núcleo... Essa é uma batalha hercúlea, é uma batalha injusta, e você vai fazendo esses enfrentamentos. Tem um detalhe importante, você falou que é idealista. Nitidamente, os seus olhos brilham para a educação, e você é uma grande utopista. Eu gosto de dizer que você a gente precisa de utopistas, poetas, filósofas, pensadores, professores, pesquisadores, que acreditam em utopia. E utopia, no grego, quer dizer não lugar, né? Utopos, né? Topos é lugar, é não lugar. Utopia não é sonho impossível. Utopia é aquele sonho que ainda não tem lugar. Isso foi, por exemplo, as sufragistas sonharam um mundo que em 1914 não tinha o sufrágio universal, mas hoje ele é realidade. Então elas sonharam isso para a gente. Os ativistas dos direitos humanos, até 1943, não se imaginava os campos de extermínio com concentração, entre aspas. Mas depois foi possível pensar em 48, e 10 de dezembro de 48, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? E aí por diante. Quando a gente tem uma definição de utopia que eu gosto muito, que é de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Ele fala assim, o que é utopia? A utopia é como o sol. Você dá 2 passos com as mãos estendidas para tocar o sol e ele anda 2 passos. E aí você dá mais 2 passos e ele anda mais 2 passos. Então, para que serve a utopia? Ela serve justamente para isso. Para que a gente caminhe. Você é uma utopista dessa forma, ou você é uma utopista crítica? E como que é o debate, como que é ser mulher nesse Congresso conservador e essas lutas, essas pautas que vocês estão trazendo à tona aí? Como que está sendo isso para você? Eu adorei essa definição de utopia como algo que ainda não tem lugar, que pode soar loucura naquele momento,
E aí talvez eu fique no meio do caminho, porque eu acho que quando a gente avança, a gente de fato avança e fica mais perto. Só que a gente começa a deslumbrar outras mudanças. Então, uma coisa que eu sempre trago para contextualizar as pessoas, a gente mora em um país em que 150 anos atrás, uma parte da população era escravizada. A gente mora em um país em que 90 anos atrás as mulheres não podiam votar. A gente mora em um país em que 2 anos atrás homossexuais não podiam doar sangue. Só para a gente se lembrar de quão recentes são algumas conquistas muito básicas. Então, sim, nós estamos avançando, eu não tenho dúvidas disso. O Obama uma vez fez uma fala, ainda mais eu que nasci pobre e mulher, se eu tivesse que escolher qualquer ano para nascer, seria o último. Sabe, a gente está avançando, minha gente. Agora é muito lentamente. E faz total sentido que a gente vislumbre outras conquistas que também são básicas. E um exemplo disso é: conquistamos o voto, agora a gente quer garantir que toda mulher vai estar segura em sua casa, vai estar segura no ponto de ônibus. E é por isso que a gente, enquanto bancada feminina, é tão firme na luta no combate à violência contra a mulher e na efetivação dessas políticas. A gente quer viver num país em que as meninas não percam 1 mês e meio de aula por ano porque não tem dinheiro para comprar absorvente. E foi por isso que eu e outras pessoas apresentamos projetos para a distribuição de absorventes. E eu lembro que quando eu apresentei, de alguma forma, canalizaram todo o ódio em mim. E eu passei a receber xingamentos, mensagens pornográficas, chacota, filho de presidente, ministro fazendo piada do caso, porque nunca menstruaram, porque não conseguem imaginar o que é você que usar um pedaço de jornal, um pano velho, um miolo de pão, porque desconhecem a realidade das mulheres que pegam infecções, inclusive que tem que retirar seu útero. Então é fácil fazer chacota de uma realidade que não é a sua. Mas foram 2 anos. E veja só, a gente venceu esse tabu. A gente consegue dialogar com homens e mulheres sobre a importância de toda a escola de São Paulo, que hoje tem ter um pacote de absorvente para a menina que menstrua, para essa menina que precisa. Então, nós estamos avançando. E talvez essa luta contra a pobreza menstrual seja o meu maior exemplo do quanto que vale a pena falar sobre tabus. Dói, você vai apanhar bastante, mas a gente tem a capacidade coletiva de superá-los. Mas é só que na hora que você vence uma luta, tem outra 100 te esperando. E aí esse processo não termina nunca. A liberdade é uma luta permanente, como diria, né? É uma luta constante, como diria uma pensadora estadunidense chamada Angela Davis, né? Obrigado, Tabata, pela conversa. Eu acho que resumiu bem a sua trajetória. É muito bom encontrar jovens, mulheres vindas da periferia, vindas de outros núcleos da sociedade que acreditam na educação, né? Eu acho que eu sou muito grato e fico admirado mesmo, né? É uma admiração mútua, assim, a gente gosta muito de conversar e trocar livros. E você está no Congresso Nacional e está recebendo, né, bombardeios de todos os lados. Eu agradeço demais a conversa, né? E se fosse indicar livros para você, já que você falou que dos top, né, 3, A Tirania do Mérito está aqui na minha mão, né? E efetivamente, eu ia comentar com você sobre escrita. Eu gosto tanto do jeito que ele escreve, é tão didático, é tão cheio de exemplos, é muito bom, né? Outro dia perguntaram na Folha de São Paulo, em 2014, a Folha de São Paulo perguntou para o professor Sandel se a sociedade brasileira era mais segregada que a sociedade estadunidense. E ele, como professor de ética, polido, né? Ele dá uma resposta que ele acaba com os brasileiros, mas com uma elegância. Então, a resposta é impressionante. Ele falou assim: o que você acha? A sociedade brasileira é mais segregada que a estadunidense? Eu disse: olha, a partir do momento em que você acha que o serviço público é para alguém que não pode pagar... Pelo privado? Exatamente. Você acha que o serviço público é só para quem não pode pagar algo melhor, você começa a destruir a ideia de bem comum. Para que ele disse isso, a gente só não pensa, a gente fala muito mal dos nossos sistemas públicos. Então, destrói. Ele era uma respostinha pequena em 2014, vocês podem recolher essa entrevista do Sandel,
na Folha de São Paulo, em 2014, e é fabulosa. Ele escreve bem, né? E dos livros, aí indicando, além do Byung-Chul Han, eu indicaria Mulheres, Classe e Raça, da Angela Davis, que para mim esse livro demorou 36 anos para ser publicado no Brasil. Essa mulher, quando escreve, entre Hannah Arendt, Clarice Lispector, quando ela escreve, ela é a quilha cortando o mar da história. É de uma escrita extremamente arrasadora, né? Então, como você já leu, você já sabe do que eu estou falando. É impressionante, é impressionante. Obrigado, Tabata, pela conversa. O final é seu, é com você. Alguma outra coisa que a gente esqueceu de falar? Eu agradeço demais, né? Agradeço demais a nossa conversa aqui. Obrigado mesmo. Professor Fabrício, muito obrigada por ter feito da educação um propósito de vida. Muito obrigada por tudo que você me ensinou, literalmente. Obrigada por esse convite, fiquei super feliz. E talvez para deixar um convite para as pessoas, uma dica de leitura, eu falei muito, né, o quanto que o conhecimento, os livros, são aquilo ao que eu recorro quando estou sem saber muito o que fazer. E quando veio a pandemia, com toda a solidão que ela trouxe, né, da gente não poder encontrar as pessoas, da gente, enfim, ter que ficar isolado, eu criei um clube do livro, porque eu precisava encontrar gente. E esse clube hoje está enorme, obviamente completamente gratuito. A gente, inclusive, faz vaquinhas dentro do clube para dar acesso a quem não pode. E eu queria muito convidar vocês a participarem. @nosso lugar de leitura. A gente leu A Tirania do Mérito nesse clube. Estamos lendo agora o volume 2 do livro do Laurentino Gomes, Escravidão. Está sendo também uma aula. E deixa esse convite, então. E aí, quem quiser, enfim, acompanhar o trabalho, Tabata Amaral SP. E o Clube do Livro é nosso lugar de leitura. É isso. Muito obrigada. Que maravilha. Obrigado a você, obrigado a você. Clube do Livro, da Tabata Amaral, não é? @Tabata SP, é isso? Ou é o site? Não, as minhas redes sociais @Tabata Amaral SP, em todas elas. E o Clube do Livro tá só no Instagram. É nosso lugar de leitura. Mandei aqui no chat. Tá bom. Aqui. Nosso lugar de leitura. Obrigado. Tabata, agradeço demais, um abração na família toda, né? Abraço na sua mãe, né? Seu irmão, toda a família aí. E lute, né? A gente está lutando aqui sempre, é muito bom encontrar pessoas como você, tá? Obrigado por tudo. E vamos pra luta. Tchau, um beijo também pro Cleiton, pra Nadine e até mais. Tchau, tchau. O bicho solto, pouco a pouco, o tronco sempre vem na conta gota. Calamidade toma conta da cidade, temos um pegando fogo.